Dando continuidade à nossa aula sobre filosofia e as formas de conhecimento, nós vamos ver agora o conhecimento científico. Nas aulas anteriores, tivemos oportunidade de entrar em contato com o conhecimento mítico, com o conhecimento filosófico, com a forma de conhecimento do senso comum ou conhecimento empírico, com a forma de conhecimento teológico. E nós vimos também que cada uma dessas formas de conhecimento, ela traz uma estrada, um caminho para se chegar à verdade. No caso da filosofia, esse caminho para chegar à verdade é a razão. No caso do mito, a magia. No caso da teologia, a revelação divina. Com a ciência, não é diferente. E o caminho apontado pela ciência para se chegar ao conhecimento à verdade são os procedimentos investigativos. É importante lembrar que ciência é um fenômeno da modernidade. Ou seja, nem sempre os homens olharam ou tentaram buscar a verdade através da ciência. Isso não quer dizer que, na antiguidade, não existiram conhecimentos sobre biologia, conhecimentos sobre medicina, conhecimentos sobre matemática, sobre física, sobre química. Só que o tratamento dado a esses temas não era um tratamento científico. Então, a ciência, tal qual nós a conhecemos hoje, ela é um fenômeno da modernidade. E ela começou a dar o ar da sua graça lá por volta do século XVI. Né? E um dos fatores que contribuiu para isso foi o renascimento cultural. Agora, é no século XVII que a ciência de fato se consolida, merecendo um destaque para a física, que teve como um dos seus maiores expoentes o Galileu Galilei. Uma novidade trazida pela ciência na modernidade foi exatamente a articulação do método de observação e experimentação com o uso de instrumentos técnicos, sobretudo o telescópio, que foi inventado por Galileu Galilei, e o microscópio. Portanto, o saber ele passa a ser buscado não apenas através de um processo de especulação racional, mas também por um processo de experimentação, de utilização de instrumentos técnicos. E até hoje, quanto mais a técnica se desenvolve, mais a ciência, por sua vez, também se desenvolve. E quanto maior é o desenvolvimento científico, mais a ciência passa a exigir novos instrumentos técnicos que permitam a evolução cada vez maior do conhecimento. Uma ciência, para ser considerada ciência, ela precisa cumprir duas condições. A primeira delas é possuir um objeto de estudo que seja especificamente dela. E além de um objeto de estudo, também é fundamental um método de abordagem desse objeto. Vamos pegar a física, por exemplo. A física, quando ela surge ali na modernidade, quando ela se consolida como ciência na modernidade, ela vai ter um papel importante na revolução científica. Expressão criada por alguns historiadores para se referir a todo esse processo de ruptura com aquela visão de mundo teológica e que acabou levando exatamente ao aparecimento da ciência moderna. Então vamos pegar a física. Podemos dizer, logicamente, que o objeto da física é muito mais complexo do que isso, mas vamos entender que o objeto da física é o movimento, ou seja, o movimento da matéria. Basta lembrar de muito do que se aprendeu em física no ensino médio. Era fórmula para calcular a velocidade, fórmula para calcular a aceleração. O que sofre a aceleração? O que se movimenta? É exatamente a matéria. E qual é o método de abordagem? O método de abordagem da física é principalmente a experimentação, ou seja, a reprodução de fenômenos naturais relacionados à matéria dentro de condições controladas ou dentro de laboratório. Ou seja, nós reproduzimos fenômenos que são naturais numa escala menor para poder compreender esse objeto. Além de ter um objeto de estudo e um método de abordagem, a ciência também se caracteriza por outros aspectos. Vamos ver quais são. Primeiro deles, a ciência é um conhecimento racional, ou seja, é um conhecimento que se utiliza da construção de conceitos e juízos
abstratos. Vamos dar um exemplo aqui dentro da sociologia. Não dá para falar sobre sociologia, não dá para falar sobre a sociedade, ignorando, por exemplo, as classes sociais. Mas você já se perguntou, existe de fato, né, essa coisa chamada classes sociais? Na verdade, o que existem são pessoas. Classe social é um conceito, né, abstrato. Vamos ver. Vamos pegar o exemplo de Marx. Para o filósofo alemão Karl Marx, existem duas classes sociais, a classe dominante e a classe dominada. A classe dominante é a classe dominante porque ela detém o controle dos meios de produção. Já a classe dominada é dominada porque ela possui apenas a sua força de trabalho, que, segundo o filósofo alemão, é explorada por aqueles que detêm o controle dos meios de produção. No caso do capitalismo, as duas classes seriam a burguesia, classe dominante, e o proletariado, classe dominada. No entanto, você já deve ter visto pesquisas que são divulgadas nos jornais sobre as classes sociais no Brasil. Então tem a classe A, que ganha de tanto a tanto, a classe social B, que ganha de tanto a tanto, a classe social C, que ganha de tanto a tanto, a classe social D, que ganha de tanto a tanto, e a classe social E, que vive na linha de pobreza, ou abaixo dela, inclusive. Qual desses dois empregos do termo classe social está certo ou está errado? Marx está errado quando diz que existem duas classes sociais? Ou o IBGE, por exemplo, está errado quando fala de 5 classes sociais? Na verdade, nenhum nem outro estão errados. Na verdade, o conceito classe social é um conceito que foi criado dentro de uma determinada teoria e que busca dar uma explicação a um determinado aspecto da realidade. Então, falar em classes sociais, classe dominante e classe dominada, ela faz sentido dentro da abordagem feita pelo filósofo Marx dentro da teoria socialista. Já o conceito de classes utilizado pelo IBGE, classe A, B, C, D e E, é um conceito criado apenas para dividir, né, classificar as pessoas dentro de uma sociedade a partir da sua faixa de renda. Ou seja, está tentando dar uma explicação para um outro aspecto da realidade, ou seja, como a renda está distribuída dentro de uma sociedade. E se nós pegarmos outros autores, Hegel, por exemplo, um filósofo do século XIX, ele, ao analisar a sociedade alemã, a mesma sociedade olhada, por exemplo, por Marx, Hegel vai dizer que existem 3 classes sociais: a classe formal, a classe universal e a classe aristocrática. A classe aristocrática que está ligada à propriedade rural, aí uma herança ainda do período feudal. A classe universal é formada pelos funcionários públicos, ou por todas aquelas pessoas que de alguma maneira ocupam uma função dentro do Estado. E a classe formal é formada por aqueles que efetivamente produzem riquezas dentro de uma sociedade, quer na condição deles próprios trabalharem, ou na condição de produzirem às custas do trabalho de outras pessoas. Portanto, Hegel coloca dentro da classe formal tanto aqueles que pagam salários como aqueles que recebem salários. Mas, independente, é fato que toda ciência, para dar conta da realidade, para explicar a realidade, ela se utiliza da construção de conceitos e juízos abstratos. Outra característica fundamental do conhecimento científico é o fato dele ser falível, ou seja, o conhecimento científico tem por premissa não ser definitivo, não ser absoluto ou não ser final. Aliás, essa postura da falibilidade do conhecimento é que permite com que a ciência esteja sempre evoluindo, sempre progredindo, porque não se dá por satisfeita com os resultados. Outra característica é a contingência, ou seja, as proposições ou hipóteses levantadas dentro da ciência, ela possui sua veracidade ou falsidade conhecida através da experiência e não apenas pela razão, como ocorre no conhecimento filosófico. Outra característica importante do conhecimento científico é o fato dele ser um conhecimento investigativo, que se fundamenta em fatos concretos, quer sejam esses fatos concretos naturais, como por exemplo um terremoto, um tsunami, um vulcão em erupção, ou fatos humanos, fatos concretos humanos, como é o caso, por exemplo, já citado, da divisão da sociedade em classes sociais. Ser sistemática
é uma outra característica da ciência, pois o conhecimento científico se trata de um saber ordenado logicamente, formando um sistema de ideias ou teorias. Outra característica é o fato do conhecimento científico ser um conhecimento aproximadamente exato. Veja bem, ele é um conhecimento que tem uma característica de ser exato, porque existem os procedimentos investigativos que conferem a esse conhecimento científico a sua exatidão, só que, por outro lado, é um conhecimento também aproximadamente exato. Por quê? Porque, como já dito anteriormente, a ciência nunca é um conhecimento fechado, e novas proposições e o desenvolvimento de novas técnicas podem reformular o acervo da teoria existente. A verificabilidade, outra característica do conhecimento científico. Afirmações ou hipóteses que não podem ser comprovadas não pertencem ao âmbito da ciência. É nesse sentido que nós podemos falar, por exemplo, que o estudo de fantasmas não pode ser considerado científico, né? A menos, é óbvio, que o fenômeno possa ser comprovado. Vou pedir a você agora, meu aluno de Filosofia e Ética, do curso de Relações Internacionais, que dedique aproximadamente 12 minutinhos para assistir a um trecho de um filme intitulado Ponto de Mutação. Esse filme ele foi inspirado na obra de um físico contemporâneo chamado Fritjof Capra. E eu tomei a liberdade de separar esse trecho que eu fiz o corte em duas partes. Na primeira parte, vai ser feita uma discussão sobre o mecanicismo. É uma visão de mundo, uma determinada forma de olhar a realidade, de olhar o mundo, de olhar o cosmos, de olhar a existência, surgido exatamente com a Revolução Científica ali nos séculos XVI e XVII. E na segunda parte do filme, ele traz uma outra perspectiva, uma outra forma, um outro olhar sobre a realidade, ou uma outra perspectiva, que seria a sistêmica ou holística. Bom, vamos assistir o filme primeiro e depois vamos aos comentários. Look at this, look at this, look at this. This thing has been functioning for hundreds of years. Since before the beginning of modern times. Yeah, but this is different from the kind of time you were talking about before. Sunrise to sunset, Sabbath to Sabbath, isn't it? This is mechanical time, isn't it? You bet it is, you bet. I sometimes think that this clock, this machine, is what constitutes humanity's first real break from the world of nature. Wouldn't you say so? Hello? The clock did much more than that. It became the model of the cosmos. And then they mistook the model for the real thing. People got the idea that nature was just a giant clock, not a living organism, but a machine. That's exactly what I've been trying to tell this lunkhead. Exactly, word for word. Maybe you recognize him. Jack Edwards? And you're? Sonja Hoffman. I think I've heard your name somewhere. Yeah, maybe in a couple of hundred news broadcasts. He was a candidate for the U.S. presidency in the primaries. Oh, I vaguely remember. See, I'm not a voter. Most Americans don't vote either. I do know who you are. Me? You know who I am? I doubt it. You're Thomas Harriman, the poet. Well, yes, I am, but wait a minute. Let me get this straight. You recognize me, a poet whose latest work sold all of 12,000 copies, but you do not recognize this gentleman who was a presidential candidate in America? My God, woman, what's happened to your values? What do? I'm a scientist, and we do occasionally read poetry. As a matter of fact, I'm doing a lot of it these days. I'm on a sort of sabbatical. I'm an ex-physicist, an ex-American resident, an ex-voter. Ex-wife? This is very upsetting. Why don't intelligent people like yourself bother to vote? Well, forgive me, you politicians make it so hard. The ideas expressed by most of you, right and left, seem to me as antique and mechanical as that old clock. What's that supposed to mean? Well, if I was to explain that, I'd have to go all the way back to Descartes. If you
Remember him? Yeah? To be or not to be? I think, therefore I am. Yeah, well, we both went to college, yeah. Well, Descartes was the primary architect of the view that sees the world as a clock. A mechanistic view that still dominates most of the world today, and it seems to me, especially you politicians. Mechanistic. Is that a real word? Mechanistic, mechanical, mechanics? Yeah, it's a good word. Mechanistic, as if nature functions like a clock. You take it apart, reduce it to a number of small, simple pieces, easy to understand, analyze them, put them all back together again, and then you understand the whole. Isn't that what's known as scientific thinking, Miss Hoffman? Really? What you call the mechanistic view, isn't that what the scientific method's all about? Is it? Well, I don't think so, but I'd like to kind of hear from the physicist, Jack. All right, I'm sorry. Please continue. Well, you're right in a way, Mr. Jack. Call me Jack. Okay, Jack, you are right in a sense. But it wasn't always so, not before Descartes. When he introduced such thinking, it amounted to a revolutionary break with the church. He said, I don't need the Pope to tell me how the world functions. I can find that out for myself. Because to me, the world is just a machine. And then he became fascinated with clockworks and made the clock into a central metaphor. He said, I consider the human body as nothing but a machine. A healthy man is like a well-made clock. A sick man is like an ill-made clock. Well, the metaphor seems a little clumsy now, but it worked, didn't it? Yes, so successfully that scientists came to believe that all living things, plants, animals, us, are nothing but machines. And that's the fallacy. It carried over into everything, arts, politics. I don't know. It seems to me that most people don't even remember who Descartes was. I'm sorry. I guess I just don't follow you. But he'd like to. If you could just break it down into 30-second media bites, that's more what he's used to. Very funny. All right, what is it that I don't recognize? What's so bad about Descartes? But there's nothing bad about Descartes. In fact, I think Descartes is wonderful. He was a godsend to the 17th century. But times have changed since then. We need a new way of understanding life. That pendulum, for example, has long since been replaced by a tiny quartz crystal. And these magnificent hand-forged wheels turned into a microchip the size of my thumbnail. That's how far modern science has left mechanistic thinking behind. But you politicians, you seem to have that clockwork still ticking in your head. There you go, thinking in terms of pieces. Pieces are all we get of the picture, only fragments. Come on, give me some examples. Well, let's take the population problem, for example. You can't solve it by looking at different forms of birth control in isolation. Research has proven again and again that the most effective form of birth control is not a pill. It's economic and social gains which will reduce the desire for large families. That's true. Do you know that in our world, every day 40,000 children die from malnutrition and preventable diseases? That's every other second. It's now, now, and now. But the short lives of these children cannot be seen in isolation. They're part of a whole system involving the economics, involving the environment, and more specifically, involving high levels of third world debt. How's that? The burden of frenzied borrowing is not falling on those with foreign bank accounts, nor on those who created the imbalance. The burden is falling on the already deprived. 3 years ago, President Nyerere asked the question, must we starve our children to pay our debts? That question has been answered in practice. And the answer has been yes, because since he asked,
hundreds and thousands of little children in the third world have given their lives to pay their country's debts. And millions more are still paying interest with their malnourished minds and bodies. Take Brazil. Do you know that they are destroying the Amazon rainforest at the rate of 1 football field a second? Now, and our barren forests are one of the main causes of the global warming, the greenhouse effect. And in the meantime, we are pouring our money into the arms race. See, you cannot look at one single of our global problems in isolation, trying to understand it and solve it. Of course, you can fix a fragment of a piece, but it will deteriorate a second later because what it was connected to has been ignored. We have to change everything together at the same time. The ideals, the institutions, the values. All of this sounds kind of familiar. Do you two know each other? Is this a setup? You know, it's no accident that Turner painted light when he did, or that light became the inspiration of the Impressionists. The nature of light became an obsession with the physicists too. See, none of them could visualize how the light of the sun reached the earth. Why? What is the nature of light? To understand the nature of light, you have to know what matter is made of. I thought it was made of atoms. What's an atom? Well, Newton thought it was small, solid particles. But that's not what scientists saw when they observed atoms for the first time. What they saw was totally unexpected and shocking. You mean when they discovered that atoms were made up of even smaller particles, a nucleus with electrons whirling around it? Not only that, they were moving in relatively vast regions of empty space. That's what shocked the scientists up. Atoms consist mainly of empty space. What does that mean, vast regions of empty space? Atoms are tiny. Yes, they are. This is what's so hard to visualize. See, the size of atoms is so far removed from our ordinary sense of scale and proportion that it's extremely hard to get a feeling for the relative sizes and distances of their particles. Ask yourself, how many atoms are there in an orange? Now, to answer this, you'll have to blow up the orange to a size where you can actually see the atoms. You'll have to blow up the orange until it's reached the size of the Earth. The atoms inside of it will then be the size of cherries. Myriads of cherries tightly packed into an orange the size of the Earth. Wow, what an image. I'm serious. I was trying to shrink the Earth orange back down to the size of an orange and imagine all those cherries whizzing around inside of it. It made me dizzy. This is a dangerous height to be dizzy at. But okay, you say that the atom is the size of a cherry and that in that cherry atom there's all this empty space. Well, what about the nucleus? There is a nucleus in there, right? I mean, how big is that? That's where we're going here, isn't it? Invisible is the answer. If we blow up the atom to the size of a football, the nucleus would still be invisible. If we blow up the atom to the size of a sphere that would fit into this room here, the nucleus would still be invisible. What if you blow it up to the size of this island? To the size of the rock we're standing on? Okay. We would blow the atom, the cherry, up to the size of this island. Kill it. Okay, then the nucleus would be the size of a small pebble. Something like that. And the electrons would be much smaller still. We would have to look for them all the way down there at the edge of the island. And the whole space in between would be empty. Wow, that's fantastic. That's weird. That's even weirder than poetry. So what you're saying is that if there were a sphere large enough to contain this whole island, what it would actually consist of is a pebble and a few grains of sand. That's all this huge sphere contains. In other words, nothing. It's empty.
But if this rock is made up of spheres like that, then what makes it so solid? Why can't I pass my hand through it? Why don't we fall through it? Yeah, why don't we fall through everything? Why doesn't everything fall through everything? Well, you see, this is the obvious question that physicists had to ask. Now remember that all the Newtonian concepts were based on things that could actually be seen, or at least visualized. But what they were now finding in this strange and unexpected world were concepts that could no longer be visualized. And when they went on battling with this absurd phenomena of atomic physics, they were forced to admit to themselves that they didn't have a language, not even an adequate way of thinking to describe their new discoveries. They were forced to think in entirely new ways in terms of radically new concepts. To understand why matter is so solid, they had to question the conventional ideas about the very existence of matter. And after many frustrating years, they were forced to admit that matter does not exist with certainty in definite places, but rather shows tendencies to exist. Tendency? What the hell does that mean? Now, let's say we want to observe an electron out there. Now, we cannot say that it is in a definite place. We can rather say it has a tendency to be out there in the front rather than in the back. Or here to the left rather than over there to the right. In scientific language, we actually don't speak about tendencies. We speak about probabilities. I seem to remember voting for a bill in the Senate that gave some physicists a lot of money for a detector that they said would tell them exactly where an electron is. Were we being gypped? Not at all. The strange thing is that when you actually make a measurement of the electron, it is in a definite place. But between measurements, you cannot say that it is in a definite place, or that it has traveled a definite path from one place to another. You mean when you want to measure it, it just sort of shows up? Yeah. Oh, kind of like out-of-work actors or presidential candidates like Jack Edwards. What do you think? What do you think? Bom, você viu o título colocado na primeira parte do vídeo. Descartes, filósofo do século XVII, o relógio, a ciência e a visão mecanicista. Nessa primeira parte do filme, o que é discutido pela física, pelo candidato à presidência dos Estados Unidos e pelo poeta, é exatamente essa visão de mundo mecanicista, em que o mundo, o corpo humano, o planeta, a vida, enfim, toda a realidade, ela é pensada a partir de uma perspectiva mecanicista, ou seja, como se tudo fosse uma engrenagem, e caso haja um mau funcionamento, como se fosse um relógio, você desmonta o relógio, vê qual é a engrenagem que está estragada, tira aquela engrenagem, joga fora, coloca uma nova e o relógio volta a funcionar. E também deve ter percebido a crítica que é feita pela física a essa visão mecanicista, porque ela lida com a realidade de uma forma bastante simplista, porque a ciência, quando ela nasce exatamente como um saber especializado, ou seja, o olhar científico é um olhar nasceu com um olhar especializado sobre a realidade. O físico se volta para o movimento, a biologia se volta para a vida, tem como objeto a vida, a psicologia tem como objeto a mente humana, ou seja, tudo é colocado, toda a realidade é estudada como se estivesse dividida em caixinhas, em arquivos, e cada qual dentro da sua própria realidade. Então, tanto que até um exemplo que nós podemos citar ali, acrescentando aos exemplos já citados pela física, é exatamente a ideia da necessidade de realizar um controle da natalidade. É óbvio que é fundamental ter esse controle demográfico. Então, agora, qual é o caminho mais acertado para esse controle demográfico? Não basta apenas distribuir métodos contraceptivos para a população.
né? Nós já vimos experiências realizadas em outros países que o fator que contribuiu definitivamente para um controle maior da natalidade é exatamente a informação, a educação. Ou seja, não adianta você distribuir métodos contraceptivos se a população não tem educação, se a população não possui instrução. E não é só apenas o fato de não saber usar esses contraceptivos, mas também de ter uma visão de mundo, um horizonte de existência muito mais abrangente, né? No sentido de uma realização profissional, no sentido de uma realização existencial, no sentido de uma visão da realidade econômica. Ou seja, se eu quero que meus filhos também tenham acesso a um conhecimento, que meus filhos tenham acesso à alimentação, que meus filhos tenham acesso a uma vida melhor, é óbvio que um planejamento familiar é algo necessário. Agora, se as pessoas não têm essa formação ou essa mentalidade, né, por não terem acesso à educação, é óbvio, né, que os métodos contraceptivos vão ter pouco efeito. E isso não é apenas uma afirmação racional, isso é estatístico, né? Já na segunda parte, é apresentado a visão sistêmica, né, da realidade. Ou seja, o mundo não pode ser pensado a partir das suas especificidades, como se tudo fosse mecânico. É fundamental pensar a realidade como se ela fosse um todo, né? Essa visão mecanicista, ela nos passou durante muito tempo, e ainda hoje nos passa, a ideia de que a ciência produz verdades exatas, absolutas, inquestionáveis, né? Curiosamente, apesar da ciência ter surgido num contexto em que ela critica as verdades absolutas impostas pela visão de mundo teológica, pelo conhecimento teológico, a ciência, a partir dessa visão mecanicista, ela acaba muitas vezes cometendo o mesmo erro, né? Então, uma vez que tem parte desse pressuposto que, por ser científico, é uma verdade absoluta e inquestionável. E a física, né, que traz muito essa visão mecanicista, essa visão de uma ciência exata, ela acabou sendo, né, um norte para as outras ciências que também foram surgindo, que também buscaram construir o seu status científico, tomando como exemplo, né, a física. Agora, o que acontece? A partir da teoria da relatividade, a partir da física quântica, a partir do momento em que os cientistas, em que os físicos se depararam com a realidade da matéria no seu estado atômico, eles perceberam que a física newtoniana não dava conta dessa realidade, que era preciso criar uma outra forma, era preciso rever paradigmas, era preciso repensar a lógica de que a ciência produz verdades exatas, produz verdades que são absolutas e inquestionáveis. Quer dizer, se nem na própria física nós podemos falar em verdades absolutas e inquestionáveis, o que dirá falarmos de verdades absolutas em outras áreas do conhecimento? Opa, pera lá. Mas no começo dessas aulas, quando nós falamos lá de conhecimento filosófico, conhecimento mítico, etc., um pouquinho antes de falarmos das formas de conhecimento, eu não frisei, não insisti na ideia de que nós temos a necessidade de verdades, porque nós precisamos de verdades para fundamentar as nossas ações. Eu preciso de verdades para poder atuar no mundo. E agora, de repente, trago essa discussão de que não existem verdades absolutas. Então, como é que nós vamos lidar com o mundo? Como é que nós vamos poder atuar dentro da realidade? Como é que eu vou tomar decisões? Mas nós devemos lidar com verdades relativas. Agora, o que significa isso? Dizer que as verdades são relativas. Significa que cada um possui a sua própria verdade? Não, também não é assim. Então vamos entender melhor o que são verdades relativas, sobre as quais eu devo fundamentar e legitimar as minhas ações dentro do mundo. E vamos tomar como exemplo, vamos fazer essa discussão a partir de um exemplo dado por uma ciência, a psicologia. E dentro da psicologia, vamos tomar duas grandes escolas da psicologia. A psicanálise,
que vamos aqui definir como uma teoria do eu, ou uma teoria do inconsciente, e a Gestalt, né, que tem como foco, né, a percepção. Então eu vou pedir a você que preste atenção nesse esquema, né, nessa bola laranja. Imagine que essa bola alaranjada ela seja todo o conhecimento sobre a realidade. Ela seja todo o conhecimento sobre física, todo o conhecimento sobre química, todo o conhecimento sobre sociologia. Ou seja, imagine que dentro dessa bola laranja está o conhecimento divino. Né? Se Deus existe, Deus é onisciente, sabe tudo sobre tudo, imagine que essa bola laranja é o conhecimento divino. Todo o conhecimento está ali contido. Agora, você também deve reparar que a psicanálise é um pontinho branco dentro dessa bola e que a Gestalt é um pontinho preto dentro dessa bola. Então vamos entender qual é o sentido dessa bola laranjada e dessas bolinhas menores representando a psicanálise e a Gestalt. O que é a psicanálise? De uma maneira resumida, podemos dizer que a psicanálise ela caracteriza-se por uma visão dinâmica de todos os aspectos da vida mental, conscientes ou inconscientes, salientando, no entanto, o papel destes últimos. E por conta disto, pode-se dizer que, dentre outras coisas, a psicanálise é uma teoria do inconsciente. Por exemplo, para Freud, que é o grande nome da psicanálise, ele partia do pressuposto que as nossas ações, boa parte das nossas ações, se não a maior parte das nossas ações, daquilo que fazemos, né, da visão de mundo que temos, da forma como nós lidamos com os problemas da nossa existência, muito das nossas ações elas têm a sua origem lá no nosso inconsciente. Então, dentro do nosso inconsciente nós temos o que Freud chamava de instâncias psíquicas, né, o ego, o superego e o id, e as nossas ações são exatamente o resultado dessas experiências que nós vamos tendo ao longo da nossa existência e que e que acabam indo para o nosso inconsciente e que se manifestam, né, no nosso comportamento dentro da realidade material, né, dentro da nossa existência. Então, por exemplo, os meus medos, as minhas alegrias, as minhas expectativas, muitas dessas coisas são resultado exatamente, são manifestações do meu inconsciente. Agora, voltando para o quadro, vamos ver a Gestalt. A Gestalt, por sua vez, ela não está preocupada com o eu, né? Não está preocupada com a forma como nós manifestamos no nosso dia a dia, nas nossas ações, o nosso inconsciente. A Gestalt é uma área da psicologia, mas que ela tem na percepção o seu ponto de partida. E a Gestalt, ela funda-se na ideia de que o todo é mais do que a simples soma das partes. Ao invés de explicar, vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar esse quadro. Eu quero que você me descreva o que é que você está vendo nessa imagem. Provavelmente, você deve me dizer que o que está vendo é um triângulo. Principalmente se eu colocar essa segunda imagem. Aí você vai me dizer que é um quadrado. Então, a primeira imagem, um triângulo, e a segunda imagem, um quadrado. Agora, se eu lhe afirmar que não existe nenhum triângulo e não existe nenhum quadrado, mas apenas bolinhas brancas sobre um fundo azul, eu estou mentindo? Não. Na verdade, um quadrado e um triângulo são uma figura geométrica. O triângulo formado por 3 linhas que se encontram e o quadrado formado por 4 linhas que se encontram. Agora, o que você está vendo não é um quadrado nem é um triângulo, mas o que você está vendo são pontinhos brancos sobre um fundo azul. Mas de onde é que veio essa ideia ou essa afirmação inicial de um quadrado ou de um triângulo? É que, na verdade, isso é uma operação mental. É o nosso cérebro que fecha esses espaços entre os pontos, formando linhas. Para a Gestalt, A mais B não é igual a A mais B, mas é igual a C, ou seja, uma terceira coisa.
pois a Gestalt funda-se na ideia de que o todo é mais do que a simples soma das partes. Para ilustrar melhor, né, a Gestalt como teoria da percepção, eu vou passar mais algumas imagens que demonstram isso, né, essa perspectiva de que o todo é mais do que a soma das partes. Nesta imagem, por exemplo, quantos retângulos brancos você consegue visualizar? Muito provavelmente, você vai dizer que está vendo 2 retângulos brancos. Um é esse que compõe o quadro e o outro é esse retângulo aqui interno. Agora, se você prestar bem atenção, você consegue, de fato, ver as linhas que compõem, né, os 4 lados do retângulo. Agora, se você olhar com mais atenção aqui do lado, ou aqui, você vai perceber que, na verdade, não existe nenhuma linha. Agora, curiosamente, nós vemos essa linha. Outro exemplo é essa imagem. O rapaz da foto, ele está de lado ou ele está de frente? Nessa outra imagem, o que você consegue visualizar? Alguns vão ver uma jovenzinha com o olhar voltado para trás, ou seja, não dá nem para ver o olho da jovenzinha. Está aqui a volta do olho, a pontinha do nariz, o queixo, pescoço, com uma gargantilha. Agora, outras pessoas conseguem visualizar apenas uma senhora idosa. Aonde seria a orelha da jovenzinha é o olho da senhora idosa. Aonde seria a volta do globo ocular, a pontinha do nariz e o queixo, para a senhora idosa, na verdade, seria o seu nariz. E aqui tem algo que parece uma pequena verruga. Aqui, onde é a gargantilha, na verdade é a boca da senhora idosa. E aqui, o queixo. E então, você conseguiu ver as 2 imagens ou conseguiu ver apenas uma? Nessa outra imagem, as bolas vermelhas, elas têm o mesmo tamanho ou são de tamanhos diferentes? Olhando pela primeira vez a figura, a impressão que dá é que esta bola vermelha, ela é menor que esta outra bola vermelha. Na verdade, as duas têm o mesmo tamanho. Só que o todo, lembrem, é mais do que a soma das partes. A bola vermelha, em meio a bolas menores, ela vai parecer maior. Já a bola vermelha, em meio a bolas maiores, ela vai parecer menor. Vamos ver uma outra imagem. Aqui, nessas 2 linhas. Elas têm o mesmo tamanho ou são de tamanhos diferentes? Com certeza, a primeira impressão foi de que a linha vertical é maior do que a linha horizontal. Na verdade, é o contrário. Essa linha horizontal, ela é maior do que essa linha vertical. Isso eu posso te garantir, porque fui eu que fiz esses 2 desenhos. A linha horizontal eu fiz com 11 centímetros. Já a vertical eu fiz com 10 centímetros. Só que, devido à disposição, passa a impressão de que essa linha horizontal ela acaba sendo menor, quando na verdade é maior. Essa imagem, ela está parada ou está vibrando? Com certeza a sensação é de que ela está vibrando. Agora, se você focar o olhar em qualquer ponto, deixar de olhar como um todo a imagem, você vai perceber que essa vibração é apenas uma ilusão de ótica. Nesta outra imagem, conte os pontinhos pretos que aparecem na imagem. Não dá para contar, né? São muitos. E eles aparecem e desaparecem. Agora, se você colocar sua mão na tela, você vai perceber que os pontinhos os pontinhos pretos vão parar de aparecer, pelo menos próximo à sua mão, né, o seu dedo. Por quê? Porque você está inserindo um novo elemento na imagem. E esse novo elemento na imagem vai alterar a forma como nós percebemos a mesma imagem. Feitas essas considerações sobre a psicanálise e sobre a Gestalt, retomemos esse esquema da bola alaranjada. Então, só relembrando, a bola alaranjada representa todo o conhecimento existente. A psicanálise é uma teoria dentro da psicologia que produz não verdades absolutas, mas verdades relativas
a esse fragmentozinho aqui da realidade chamado eu. Por outro lado, a Gestalt é uma outra teoria que possui outros pressupostos, mas que também produz verdades. Mas verdades o quê? Não absolutas, mas verdades relativas a esse fragmentozinho da realidade chamado percepção. Agora, o que não vai dar certo é eu querer pegar a Gestalt e explicar o eu, ou pegar o eu e querer explicar a percepção. Ou seja, as teorias elas possuem limites. As teorias elas não são absolutas, elas não são totalitárias. As teorias elas produzem verdades, mas verdades o quê? Relativas a determinados fragmentos da realidade. A partir do momento que uma nova descoberta ou uma nova tecnologia surgem, elas podem alterar uma teoria. E podem provocar profundas alterações dentro de uma teoria. Por isso que dentro da ciência, o pressuposto básico para um cientista é não tomar nada como sendo uma verdade absoluta. Toda verdade é passível de ser questionada, porque toda verdade é relativa, o que não significa que dependa de cada indivíduo. Mas as verdades, reforçando, as verdades são relativas, ou melhor, as teorias produzem verdades relativas a fragmentos da realidade. Para encerrar esse primeiro tema, filosofia e as formas de conhecimento, eu vou pedir a você que assista um último vídeo. É a leitura do preâmbulo de um documento chamado Carta da Terra, seguido de imagens. Esse documento ele começou a ser escrito em 1992, durante a Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil, e só foi concluído no ano 2000. E sobre esse documento, a Carta da Terra, eu vou tomar de empréstimo as palavras do teólogo e intelectual brasileiro Leonardo Boff, que, diga-se, foi um dos organizadores desse documento tão importante para a humanidade. Diz Leonardo Boff: a Carta da Terra parte de uma visão integradora e holística. Considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas interdependentes que demandam soluções includentes. Ela representa um grito de urgência face às ameaças que pesam sobre a biosfera e o projeto planetário humano. Significa também um libelo em favor da esperança de um futuro comum da Terra e da humanidade. Estamos diante de um momento crítico na história da Terra. E numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. A escolha é essa: ou formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros, ou arriscar a nossa destruição e a diversidade da vida. Os padrões dominantes de consumo e de produção estão causando devastação ambiental, redução dos recursos e uma massiva extinção de espécies. Comunidades estão sendo arruinadas. Os benefícios do desenvolvimento não estão sendo divididos equitativamente. E o fosso entre ricos e pobres está aumentando. A injustiça, a pobreza, a ignorância e os conflitos violentos têm aumentado e são cada vez maiores. O crescimento sem precedentes da população humana tem sobrecarregado os sistemas ecológicos e sociais. As bases da segurança global
estão ameaçadas. Essas tendências são perigosas, mas não inevitáveis. Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo. Isso requer uma mudança na mente e no coração. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Devemos desenvolver e aplicar com imaginação a visão de um novo modo de vida sustentável, nos níveis local, nacional e global. Que o nosso tempo seja lembrado pelo despertar de uma nova reverência diante da vida, pelo compromisso firme de alcançar a sustentabilidade, fortalecer a intensificação da luta pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida. Bonito esse grande finale, né? Bonito mesmo, né?